Então, como nós tínhamos anunciado, tivemos essa primeira parte, que para quem não chegou no início, nós estamos com esta semana, vivendo a semana de aniversário do 24º aniversário do Leão. Então tivemos uma apresentação de alguns jovens do DIGE interpretando o Bom Samaritano, e logo depois essa rápida apresentação do nosso dojo, que Gilmar está à frente desse trabalho já há alguns anos, e conforme ele bem colocou, trazendo muitos bons resultados. Particularmente me sinto bem confortável em saber, em acompanhar, em ver, sentir que o Leão não para e que tem pessoas que vão muito além daquilo que a gente às vezes até espera, não porque elas não tenham capacidade, mas é porque o esforço pessoal de cada um é sempre muito valioso. E nós advogamos sempre isso, que todos nós podemos muito, mas o princípio está na decisão, na determinação de cada um para que isto seja alcançado. Então, apesar de para algumas pessoas que tenham assistido ou que venham a saber do que aconteceu aqui agora há pouco, talvez tudo isso tenha sido muito simples, muito pouco, mas para nós que vivemos aqui no Leão, isto é extremamente rico e ao mesmo tempo estimulante, porque o Leão, tendo surgido com a ideia de lidar apenas com idosos, de repente nós vemos atividades tão grandiosas e tão bem apresentadas e vividas que só nos estimulam para tanto. Nós vamos fazer uma prece e logo em seguida passaremos ao nosso companheiro Hélio para fazer a abordagem do tema que lhe está reservado, e depois faremos um breve comentário acerca do tema do Evangelho que estava programado e está programado para a tarde de hoje. Deus, Pai de infinito amor, nós te agradecemos por termos esta casa que nos recebe, por termos o Evangelho de Jesus que nos orienta, por termos as tuas bênçãos que nem sempre as compreendemos, mas que o próprio tempo se encarrega de nos mostrar que todas elas são de extrema pontualidade e generosidade para com as nossas vidas. Por isso mesmo agradecemos e pedimos que sempre nos renoves em força, em coragem, em perseverança, para que nada nos desestimule e que, ao contrário, tudo venha a somar na grande caderneta de créditos que temos no universo das tuas bênçãos, e que saibamos aproveitá-las todas em nosso benefício de qualificação moral e espiritual, assim como no benefício de todas as vidas, incluindo as nossas. Com as tuas bênçãos, pedimos permissão para dar continuidade a essas atividades do 24º aniversário do Lar Espírita Alvorada Nova. Hélio, com você. Permaneçamos em paz. Uma boa tarde para todos. Quanta surpresa, né, Jacó? Eu não esperava chegar hoje no Leão e ver tanta gente, né? E ver essas homenagens, presenciar esses depoimentos. Inês está aí, Inês? Que grandeza, né, Inês? 21 anos, né? Trabalhando ininterruptamente numa causa fantástica em prol dessa juventude que tanto necessita de orientação, em especial nos tempos atuais. E o professor Gilmar, com o seu dojo, saber da luta que é e da vontade e do desprendimento que tem que ter para que a gente possa ter um mundo melhor. E hoje o Leão, completando seus 24 anos nesse período, né, Luiz, quantas oportunidades de trabalho
o leão oferece. As portas estão abertas e Dona Dagmar, eu tenho certeza que ela pensou exatamente o tamanho desse leão, porque ela sempre falava que o leão seria muito maior do que nós pudéssemos imaginar. E o leão está crescendo, né, como o Jacó falou, não só com as atividades dos idosos, mas também com múltiplas atividades que vão se derivando. Tudo isso, como a peça teatral demonstrou aqui, na religião que é Jesus. Então, parabéns ao Leão. Antes de começar os episódios, eu precisava falar essas palavras. Bom, o título de hoje, ele é do livro Vinha de Luz, 130 o título. Na verdade, o Vinha de Luz, ele faz parte da coleção Fonte Viva, que são as interpretações dos textos evangélicos. Compõe essa coletânea os livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. A coleção Fonte Viva constitui valiosa fonte auxiliar de esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos. É instrumento essencial para o aperfeiçoamento dos sentimentos, afinando-nos com as lições de humildade, amor, ministradas e exemplificadas por Jesus e seus apóstolos. Vinha de Luz 130, de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título é Amai-vos. Eu poderia até falar que essa palestra de hoje seria dispensável, porque os exemplos que nós tivemos hoje de amor aqui, de entrega, eles são extraordinários. E eu acho que é através do trabalho que nós exemplificamos o verdadeiro amor pelo próximo. Por normas de fraternidade, não amemos de palavra, nem de língua. Desculpa, deixa eu botar. Não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. João, primeira epístola de São João, capítulo 3, versículo 18. Por normas de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Ela não determina seleções, ela não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar, aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmos-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos, o glorioso caminho da ascensão. Como eu falei anteriormente, o título Amai-vos foi mais do que exemplificado aqui hoje, nessa pequena demonstração pelos nossos companheiros que labutam à frente desse trabalho brilhante. As crianças tendo a oportunidade de entender o real sentido do amor, de entrega,
a real necessidade de sermos pessoas melhores, de procurarmos amarmos, de procurarmos nos doarmos. E o quanto é difícil falarmos da palavra amor. E ao mesmo tempo, quantos exemplos nós temos através de Jesus, do quanto Ele nos amou, de quanto Ele se entregou, de quanto Ele se doou por nós. Vão passar talvez mais algum tempo, mas o que Jesus deixou em nossos corações, nos nossos espíritos, isso ficou marcado, porque temos a certeza que essa passagem de Jesus realmente ela deixou em cada um de nós uma pequena chama, e essa chama, quando ela é tocada, quando ela é acesa, ela repercute e ela tem uma capacidade enorme, enorme de transformar as pessoas, de transformar as situações, de buscar melhorias, de melhorarmos a nós e também ao próximo. Tem um escritor chamado Roberto Chinichique. Ele é um escritor de livros de autoajuda, e num dos livros dele ele dá um seguinte depoimento: quanta dificuldade eu tinha para falar para o meu pai o quanto eu amava ele. E ele ensaiava diante do espelho: hoje eu vou falar para o meu pai. Ficava horas na frente do espelho: hoje eu falo para ele que eu amo ele. De hoje não passa. Porque ele percebia que alguma coisa dentro da casa dele não ia bem no relacionamento. E ele achava que essa podia ser a chave. Então ele ensaiou. E aí sentou à mesa com o pai, com o filho, com a esposa. E aí falou: pai, eu tenho uma coisa para lhe falar. O pai: fala, meu filho. O que lhe aflige? Ele falou: pai, eu queria lhe falar que o senhor passasse para mim a carne. Não conseguia sair do coração dele o que ele queria falar. E ele voltava a ensaiar e combinava novamente. E um certo dia foi até o galinheiro com o pai. Chegando lá: hoje eu falo, pai, eu queria lhe falar uma coisa. Fala, meu filho. Eu queria lhe falar para o senhor me passar os ovos dessa galinha que acabou de pôr. E mais uma vez ele não conseguiu falar para o pai. E aí um belo dia, sem ensaiar, quando todo mundo estava prestes a fazer uma viagem, ele com a família no carro, chega o pai no outro carro. E aí a família toda percebendo aquilo, ele chegou e falou: pai, eu queria lhe falar que eu lhe amo. Eu lhe amo e eu lhe amo. Agora nós temos que viajar e até logo, mas eu queria lhe falar isso. Pois bem, conseguiu desabafar, conseguiu falar. 30 dias após, o filho de Roberto Chinichique fala: pai, que coisa bonita que o senhor falou para o meu avô. E eu queria falar também, pai, o quanto eu lhe amo. Aquilo desencadeou uma cascata de amor, uma magia tão grande, que o Roberto Chinichique falou: acabaram-se os problemas na minha família. Desatou-se os nós que tinham dentro dela, pelo simples fato de eu conseguir fazer com que o meu coração colocasse para fora que eu amava aqueles que estavam conosco, aqueles que faziam parte da minha família, dos meus amigos,
aquilo se transformou de tal maneira, ganhou um vulto tão grande que nem ele mesmo imaginava. E é isso, senhores, a mensagem da tarde de hoje. Não deixemos apagar essa chama que Jesus nos trouxe através da exemplificação. Não percamos a oportunidade de falarmos para aquelas pessoas que nós amamos. Jacó e Leão, viu? Diz que declaração de amor é sempre boa, mas parece que quando ela é feita de forma pública, parece que é maior, parece que vale mais. Né? Então, sendo assim, Ed, eu te amo. E muito. O tema de hoje do Evangelho é o mandamento maior, capítulo 11. O mandamento maior é exatamente isso que a gente está assistindo hoje, desde o começo. Foi muito bem ressaltado por ele, e que nas colocações que ele trouxe referendam tudo. Jesus foi quem pronunciou e declinou como é que este mandamento maior se faz. O maior de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, complementado por ele dizendo, amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus, situação pouco comum, e ele resolve estender o comentário, e ele entra no detalhe, faça ao outro aquilo que se gostaria que o outro lhe fizesse. E quando nós remontamos tudo isso, e que Jesus está falando do amar a Deus, e ele faz essas duas colocações, de que nós devemos amar ao próximo como nós nos amamos, então ele muda o referencial que normalmente nós recebemos, e depois ele explica como é que nós podemos nos amar em relação aos outros. Não é fazer aos outros o que os outros gostariam, mas fazer aos outros o que eu gostaria que os outros fizessem comigo. Jesus tirava de vez de qualquer ideia filosófica, cultural, religiosa ou moral, tudo o que pudéssemos entender como valores exteriores. Todos os valores assomaram dentro da própria pessoa, e sem qualquer comparação ou referência com quem quer que seja. Nós, por preciosismos de nossa parte, costumamos querer fazer com que o amor, o bem-querer, o jeito de gostar do outro seja comparado com o nosso. E naquilo em que ele não se compara, e notadamente naquilo que nós gostamos, não gostamos da comparação, nós simplesmente enquadramos isto num erro, numa condenação ou no mínimo numa crítica. Esta falha nós trazemos na personalidade, mas ela não veio apenas do nosso processo de progresso, evolução, reencarnação ou soma de experiências. É muito provável que a psicologia, que talvez não tenha pontuado isso diretamente, quando analisa nosso comportamento social ou mesmo individual como consequência dos exemplos que nos deram, isto leva a mostrar que as religiões terminaram imputando em nós esse tipo de pensamento, de que Deus é exterior, de que Deus é quem condena, de que Deus é quem proíbe, de que Deus é quem permite. Como se nós não tivéssemos independência de opção. Quando a doutrina espírita nos colocou o livre-arbítrio como uma orientação de liberdade de agir e de pensar, isso já abria um novo horizonte. Mas ao contrário do que nós imaginamos, as próprias pessoas que começam a viver dentro da lógica espírita começam a fugir dessa lógica e achar que o meu julgamento tem que ser exatamente dentro do julgamento alheio.
E não é outra causa dos maiores desencontros entre as criaturas que não seja esse. Eu penso uma coisa, você pensa outra, e eu quero que você tenha pensado como eu pensei, e você acha que eu pensei dentro da sua relação. E aí a gente se desentende. Isto em qualquer nível. Jesus trazendo a lei maior e colocando primeiro, ama o próximo, mas como tu te amas, ele trouxe a referência para dentro. Nós não assimilamos isso porque não temos essa percepção ainda consciencial. Nós temos um conhecimento da informação, mas a consciência dela parece que ainda demora a prevalecer. E quando ele sugere que nós façamos ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, nós pontuamos de novo dentro do nosso agrado. Nós não fazemos ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Nós fazemos ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos agradecesse. O que é bem diferente uma coisa da outra. Então eu te faço um favor para que você seja grato a mim. Eu te ajudo para que amanhã você me ajude. E por incrível que pareça, até mesmo nas relações parentais, as relações de pais e mães, há isso, porque é muito comum os pais e mães se dedicarem infinitamente aos filhos, mas quando chega no momento de dor, que um filho não observa, a gente sem querer pronuncia: e eu que fiz tudo por você. Perdi noites de sono, me sacrifiquei, trabalhei mais do que eu devia. Ou seja, no íntimo ainda trazemos aquela situação de que eu estou te fazendo para que você me faça, e não necessariamente fazendo com você aquilo que eu gostaria que me fizesse. Porque na hora que eu faço com você aquilo que eu gostaria que me fizesse, eu não me obrigo a receber do jeito que eu quero, mas eu dou do jeito que eu gostaria. O que é bem diferente, tanto na realidade quanto na filosofia. Nós perdemos muito por conta disso. Existe um autor em que ele coloca uma frase bem simples. Ele diz que o amor ele se divide em dois tipos: o amor infantil e o amor maduro. O amor infantil é aquele amor em que a gente diz que ama porque é amado. O amor adulto é amado porque ama. Muitas vezes ainda estamos com amor infantil na esperança de que estamos já adultos no sentimento. Nós queremos que as pessoas nos amem, e se nos amarem, nós amamos. Mas dificilmente nós amamos, e por conta disso é que seremos amados. Mas quando amamos e não temos o retorno no tom que nós queremos, nós já dizemos que o outro não nos ama. Muitas vezes quem nos ama toma atitudes duras para nos defender, mas na hora que a atitude dura aparece, a gente pensa que aquele está novamente contra nós e que o amor não prevalece. Essa talvez tenha sido a maior dificuldade de Jesus expressar para nós como é viver o amor a Deus. Porque se nós ainda não entendemos nem o amor a nós mesmos, como é que nós entenderemos o amor a um ser que transcende sob qualquer aspecto o que nós imaginamos dele? É muito forte porque nós ficamos tão arraigados a absolutamente tudo, que qualquer informação que saia dentro daquilo que a gente já cristalizou, aquilo não é interessante. Recentemente eu tenho me debatido com algumas pessoas que me reclamam por e-mail principalmente, dizendo que ou não aceitam o Deus, que no caso nós espíritas acreditamos como seja, ou não aceita qualquer outro Deus que não seja o Deus que a pessoa tem dentro de si. Mas por que a gente tem essa briga dentro do conceito de Deus? Dentro da vivência e da percepção de Deus dentro de nós? Exatamente por um único motivo: ainda não nos conhecemos. Porque no dia que eu me conhecer e souber reconhecer em mim o amor que eu tenho e que eu quero viver, nesse dia eu começarei a amar a Deus. Porque essa foi a referência maior que nós tivemos. Uma vez eu falava sobre isso, e uma pessoa chegou para mim e disse: você diz tanto que a gente vive preso em conceitos, mas você, quando você fala em Jesus, você está preso a conceitos. Eu disse: talvez não. Talvez você esteja percebendo uma maneira diferente de como eu me posiciono. Eu preciso ter alguma base. E eu até admito que qualquer pessoa tenha qualquer base que seja, mas que se segure na sua base.
No dia que a sua base não se sustentar, e ele se para procurar outra. Eu tenho duas bases em que eu me firmo. Eu tenho Jesus e tenho Allan Kardec. Não quer dizer que eu seja cego, surdo ou louco. O que eu acho que eles não conseguem me dar respostas, eu vou procurar. Alguém pode dizer, quer dizer que você acha que Jesus em algum momento não lhe dá alguma resposta? E eu digo sim, porque em algum momento ele diz alguma coisa que ainda está além da minha percepção e, portanto, eu ainda não concordo. Como eu já vivi na minha vida vários momentos de discussões com Jesus, principalmente na juventude. Tinha conceitos de Jesus que eu não poderia entender de jeito nenhum. E uma vez eu falei aqui no Leão sobre o conceito da porta estreita. Para mim aquilo era um contrassenso. Deus não poderia me colocar no mundo e me dar uma porta grande e larga para eu fazer o que eu quisesse, e depois, quando eu procurasse a porta estreita, eu não tinha mais como chegar nela. Então, ele, sabendo como eu era fugidio, ele sabia que eu estava condenado de nascença, e isso não batia com a informação de Deus ser Deus. Então eu discutia, e eu dizia: Jesus, eu sinto muito, tem muita coisa bacana no seu evangelho, mas essa história da porta estreita, ou o senhor contou errada, ou então o senhor se enganou, porque isso não existe. E eu brigava com ele até que um dia, eu estudando desenho, fazendo faculdade de engenharia, e estudando perspectivas de desenho, aí eu entendi a lógica. O problema não é que a porta seja larga ou estreita, o problema é da porta onde eu estou mais perto. Porque se eu quiser ir para a porta estreita, quando eu chegar na beira da porta estreita, ela é mais larga do que a outra porta, que ela está do outro lado, e a outra porta agora é quem ficou estreita. Então, talvez Jesus queria passar para nós a ideia de que nós devemos nos aproximar daquilo que necessariamente nós queremos. Mas quantas vezes nós nos sujeitamos a ir buscar aquilo que nós queremos? É muito difícil. Por isso é que a gente, mesmo na lei maior, que é a lei do amor, a gente termina escapando. A gente fica com o amor infantil. Aquele amor que pede sustentação, mas que não se sustenta em si mesmo. Aquele amor que procura se fundamentar em si, mas que na realidade está sempre procurando um apoio lá fora. Quando eu disser eu te amo, e eu tenho que dizer isso de forma reverberada. Quando eu disser prefiro não falar, se você assume que você não quer falar, mas não por rótulos, e sim porque você não quer expressar, não expresse, mas seja honesto com você. Porque também não adianta eu expressar um sentimento e o meu comportamento contraditá-lo, o meu comportamento negá-lo. Isso tudo faz parte desse amor infantil. O nosso amor adulto é aquele em que a gente se posiciona perante nós mesmos, sobretudo perante a nossa própria consciência. E se eu, perante a minha consciência, eu estou tranquilo, eu estou tranquilo. Mas alguém pode dizer, como eu vinha comentando no início, e se uma pessoa que comete um delito e diz para si mesma que está com a consciência tranquila, ela pode dizer que está com a consciência tranquila? A questão é, estará? Se estiver, está bem. Se não estiver, ainda que diga que está bem, não estará. E essa é a nossa dificuldade. O nosso processo de progresso, ele pede uma confrontação não com o mundo, não com o outro, mas um confronto de mim comigo mesmo. Na hora em que eu achar que eu estou bem, e eu disser que eu estou bem, mas no íntimo eu não estiver bem, pouco me servirá eu ficar reverberando isso que eu estou dizendo. Agora, na hora em que eu estiver de fato bem, não adianta o mundo inteiro me condenar. Grande exemplo disso, a vida de Jesus. Jesus teve as maiores autoridades do mundo de sua época contra ele. E Jesus foi tão ousado que ele chegou a dizer: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque ele sabia que muitos dizemos muitas vezes Senhor, Senhor, mas negamos, e negamos não em palavras, negamos porque na nossa consciência nós ainda não chegamos a tê-lo como Senhor. Porque no dia, e não vamos nem apenas personalizar nós aqui pessoalmente, mas todos aqueles que se dizem cristãos, todos, inclusive os grandes líderes religiosos, nós deixamos de seguir Jesus para fazer impor um pouco daquilo que nós acreditamos. Concluindo, há uma história que um dia o demônio, e a história diz assim mesmo,
Um dia o demônio estava reunido com alguns amigos e eles conversavam sobre as infernizações que eles faziam. Quando de repente eles observam que um homem vinha caminhando e o homem num dado momento se abaixa e ele cata alguma coisa do chão. Um dos que conversavam com o demônio pergunta: o senhor viu que ele se baixou? Eu disse: vi. E o que foi que ele pegou? E aí um dos amigos diz assim: eu vi o que foi que ele pegou. Ele pegou o pedaço de uma verdade. E ele disse: ah, foi? Pois é, ele pegou um pedaço de uma verdade. E o senhor não vai fazer nada? Perguntaram ao demônio. Ele disse: não, não tenho do que me preocupar com isso. E os outros amigos então se espantaram. Quer dizer, você não tem medo de alguém pegar o pedaço de uma verdade? E ele disse: não. Os homens são assim. Quando eles têm um pedaço de uma verdade, eles criam uma nova seita e aí dividem mais ainda as pessoas entre si. O perigo seria se eles encontrassem a verdade inteira. E alguém depois acrescentou: e as pessoas sabem que a verdade inteira está no todo de cada um. O problema é que a gente quer sempre um pedacinho de fora, um pedacinho diferente, para a gente seguir nesse rio que dificilmente nos levará ao grande oceano da vida. Vou fazer somente a música Vem. Vou pedir licença aqui 1 minuto só enquanto eu pego o violão e plugo, para logo em seguida a gente ir ao passe. Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim, que lhe acontece. É pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom.
Mas quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo. És o contrito com o coração, Pai, meu amigo, tua bênção. Então, lembrando, quarta-feira de manhã nós temos os nossos passes da mesma maneira, os passes magnéticos, mas normalmente o nosso comentário na quarta-feira de manhã é um comentário ao acaso. Na próxima quarta será um tema que já foi previamente escolhido, porque estamos nesta semana de hoje até domingo fazendo a comemoração dos 24 anos de fundação do Leão. E no próximo domingo teremos de novo mais algumas apresentações. A única diferença é que no domingo que vem, além da reunião natural, como nós iremos tomar um pouquinho mais de tempo, os passes no próximo domingo serão passes coletivos. Mas hoje os passes serão como tem sido sempre, e nós apenas aproveitamos para agradecer a Deus por mais um dia de vida, por estarmos aqui reunidos mais uma vez, pedir a Ele as energias da saúde, da esperança, da vontade e da esperança, para que nós tenhamos mais uma semana produtiva e feliz, e que os nossos melhores sonhos do bem se concretizem pelos nossos atos e pelos nossos pensamentos. Que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre, que assim seja.